Olá, sejam bem-vindos ao Tríplice Invicto. Eu sou Davi Jorge e estou lendo Corinthians, a mais bela história do futebol mundial. Capítulo 3: Goleadas históricas. Estilo envolvente, bom entrosamento e um campo para chamar de seu. Assim, o Corinthians ingressou na galeria das instituições históricas do futebol inglês. O primeiro dos resultados marcantes foi justamente contra o Blackburn, campeão da Copa da Inglaterra, que recebeu o Corinthians em sua casa e levou 8-1 no dia 15 de dezembro de 1884. O resultado pareceu chocante para quem imaginava que os profissionais teriam clara vantagem sobre os amadores. Grandes partidas, recheadas de gols, foram disputadas contra o Aston Villa no chamado Encontro de Cavalheiros. O ano de 1904 pareceu abençoar o ataque. Diante de Bury, então campeão da Copa da Inglaterra, o Corinthians goleou por 10-3, impondo severa humilhação ao adversário. Um time composto por profissionais. Os jornais da época ressaltaram a capacidade criativa da linha ofensiva, bem sustentada pelo posicionamento adiantado dos defensores e comandada pelo goleador Stanley Shield Harris. Foram dele 5 dos 10 gols marcados, além de promover uma série de manobras incomuns para o futebol da época, iludindo os defensores, adversários sempre que tinham a bola nos pés. O time se mostrava invencível naqueles dias, exibindo virtudes que marcariam aquela que é considerada a mais brilhante das apresentações corintianas. Os diabos sumiram. O que você, leitor, confere abaixo é o registro de um 11-3 obtido pelo Corinthians no segundo semestre de 1904. Faz parte do livro Play Up Corinthians, A History of the Corinthians Football Club, de Rob Cavallini. O Corinthians ganhou seu jogo no sábado, em Leighton, contra o Manchester United, por 11-3. A fácil vitória deveu-se mais uma vez à força do trio de ataque, formado por S.S. Harris, G.S. Harris e S. Day. O jogo foi razoavelmente equilibrado no primeiro tempo, com placar de 3-1. Depois do intervalo, porém, o Corinthians provou que sua linha ofensiva era rápida demais para ser detida pelos já cansados centrais do United. Os meio-campistas defensivos do Corinthians deram boa sustentação ao time, com destaque para Morgan Owen. No segundo tempo, o United foi consideravelmente superado. O Corinthians jogou melhor e conseguiu fazer do adversário apenas um espectador dentro do campo. A linha ofensiva criou ataques perigosos e o time terminou anotando 8 gols. Stanley Harris marcou 2 vezes no espaço de 1 minuto e participou de 7 dos outros tentos, em uma das maiores exibições individuais já registradas no futebol do país. Até hoje, essa é a pior derrota da história do Manchester United, um dos clubes mais vitoriosos de todos os tempos no futebol inglês. É importante ressaltar que, apesar de ainda não ser uma potência, o time dos Diabos Vermelhos estava longe de ser um time fraco. Apenas 3 temporadas depois, a mesma base goleada pelo Corinthians seria campeã da primeira divisão profissional. Para celebrar um centenário daquela partida, os dois clubes voltaram a se enfrentar em julho de 2004, no campo de Tolworth. Os Diabos Vermelhos mandaram uma equipe sub-19 a campo. Havia expectativa para saber se o gigante inglês conseguiria devolver o massacre. A plateia de quase 2.000 presentes ficou chocada ao ver o Corinthians Casual saltar à frente do placar aos 20 minutos, com Gavin Cartwright considerando superar o goleiro Tommy Heaton. O Manchester virou com gols de Sylvan Ebanks Blake, Raymond Callist
e Colin Heath. No final, 3-1, placar agregado 12-6. O branco do Real Madrid. As origens do Real Madrid remontam ao final do século XIX, quando o futebol começou a florescer na Espanha. Em Madrid, em 1897, na Institución Libre de Enseñanza, os jovens estudantes e acadêmicos formados em Oxford e Cambridge constituíram uma sociedade futebolística. Esse grupo cindiu-se e formando duas agremiações que depois se reagrupariam para compor oficialmente, em 1902, o Madrid Football Club. Um terreno adjacente à Praça de Touros, da capital espanhola, foi transformado em campo para os primeiros jogos do novo clube. A sala do presidente Juan Palacios tornou-se palco de intermináveis discussões sobre futebol, nas quais se destacava Arthur Johnson, um cidadão irlandês, que se dizia inglês, radicado na Espanha. Por meio de desenhos, ele mostrava o que seriam as chaves para se jogar futebol corretamente. Inicialmente atuando como goleiro, Johnson converteu-se em excelente atacante e marcou o gol inaugural de sua equipe contra o Barcelona, no primeiro El Clásico, em 13 de maio de 1902. Em 1910, esse britânico assumiria o cargo de técnico do Real Madrid, pioneiro no exercício exclusivo dessa função. Foi Johnson quem decidiu que, ainda à época da fundação, o Real Madrid deveria vestir o uniforme branco para homenagear o famoso Corinthians FC, que ele tanto admirava. A camisa dos merengues é uma das mais icônicas do futebol. Copiada inúmeras vezes, é impossível dizer quantas equipes pelo mundo reproduzem, mesmo sem saber, a malha alva que distinguia o lendário time inglês. Azarado calção escuro. No verão de 1925, o Real Madrid fez uma turnê pela Inglaterra, jogando contra Newcastle, Birmingham e Tottenham Hotspur. Na época, o clube contava com uma dupla central defensiva composta por Perico Escobar e Perico Quesada. Conhecidos pelos fãs simplesmente como Los Pericos, tinham condutas severas, às vezes excessivas. Foi nesse périplo que os dois se apaixonaram pelo uniforme do Corinthians, que incluía calções azuis escuros, por vezes vistos como se fossem pretos. No regresso à Espanha, exigiram que o Real também adotasse um fardamento mais parecido com aquele do time inglês. Assim, contrariando o então presidente do clube, Pedro Parajes, os madridistas atuaram naquela temporada com uma réplica exata do vestuário de seus ídolos britânicos. Quando o Madrid enfrentou o Barcelona na final da taça da temporada, Los Pericos foram prejudicados pelas novas leis de impedimento, introduzidas naquele ano. Fracassaram ao recorrer à linha do offside, que tinham visto os ingleses usarem tão bem no verão anterior. O time catalão venceu a primeira partida por 5-1 e a segunda por 3-0. Furioso e humilhado, o presidente Parajes irrompeu no vestiário após a partida, declarou que o calção escuro era a fonte de azar e determinou que não mais fosse usado pela equipe. De fato, o malogro deixou os torcedores tão indignados que Escobar e Quesada passaram dias sem sair de casa, temendo reações violentas dos mais fanáticos. Infelizmente, o episódio representou o fim da carreira de Los Pericos no coração da defesa do Real Madrid, perdendo espaço no clube. Os shorts escuros, madrilenhos, evidentemente, nunca mais foram usados. E o Real se tornou, com o passar dos anos, o clube mais vencedor do mundo no ranking de títulos internacionais. O melhor jogador do século XIX. Gilbert Oswald Smith, conhecido como G.O. Smith, ou simplesmente G.O., é muitas vezes citado como o primeiro grande centroavante e o melhor jogador do século XIX. Além da carreira no futebol, Smith, como outros atletas de sua época, jogou cricket em alto nível. Atuou nas universidades de Oxford e Surrey. Nascido em 25 de novembro de 1872, foi educado de 1886 a 1892
na Charterhouse School, uma conceituada escola de Surrey, no sudoeste da Inglaterra. Os alunos no internato e do externato eram incentivados desde sempre a praticar atividades físicas com a bola. Como Charles Rutherford Brown, Thomas Rowlandson e William Cobbold, seus futuros companheiros no Corinthians, Dio desenvolveu na instituição muitas das habilidades que posteriormente lhe garantiriam fama e reconhecimento no esporte. O grande craque prosseguiu com seus estudos na famosa instituição de ensino superior Keble College, em Oxford. Depois passou a ganhar a vida como professor. Quando se retirou das canchas, era a figura mais admirada no futebol inglês, elogiado por torcedores de todas as agremiações. Na época, apenas outro esportista, W. G. Grace, do cricket, tinha fama equivalente. Ainda hoje, Smith é reverenciado no Museu Nacional do Futebol, em Manchester. A Federação Internacional de História do Futebol, com sede em Wiesbaden, na Alemanha, descreve-o como o jogador de futebol mais brilhante do mundo. Na verdade, perfeito, na virada do século. Smith fez sua estreia pelo Corinthians no último jogo da temporada 1891-92, após atuar em 4 partidas do time do colégio Charterhouse contra Cambridge. Marcou presença naquele jogo contra o selecionado de Hampshire, no qual Charles Miller também esteve em campo. Pelo Corinthians, Smith anotou 132 gols em 137 partidas, o equivalente a 1 gol para cada 93 minutos jogados. Trata-se de média que o coloca na galeria dos melhores atacantes de todos os tempos, comparável ao célebre corintiano Teleco, autor de 257 gols em 250 jogos entre os anos 30 e 40. Foi o capitão do Corinthians na primeira e polêmica partida da já citada Sheriff of London Carriage Shield em 1898 contra o Sheffield United. Após os 90 minutos, nos quais prevaleceu o empate em 1-1, o time profissional se recusou a jogar a prorrogação em protesto contra a atuação do árbitro. Em 1900, no Crystal Palace, Smith marcou o gol da vitória na mesma competição frente ao Nottingham Forest. Resultado: 2-1 para o Corinthians. Outras atuações notáveis incluem um hat-trick, 3 gols em uma mesma partida, em vitória por 10-0 sobre o Bournemouth em 1893, 2 gols na goleada de 7-1 sobre o Leicester City em 1899 e 4 gols no triunfo por 8-4 diante do Wolverhampton Wanderers em 1900. Dio também participou de turnês do clube e sua fama rapidamente se espalhou pela Europa. Na viagem de 1904 ao Império Austro-Húngaro e Alemanha, quando o time visitou Budapeste, Viena, Praga e Leipzig, o atacante marcou incríveis 15 gols em apenas 6 jogos. Não atuou no primeiro, 6 deles contra o Magyar Atlétikai Club, na vitória por 12-0. Após um dos jogos, o clube derrotado ofereceu lauto banquete aos visitantes. Dio foi coberto com a bandeira do Slavia Praha, que fora derrotado por 7-4, e carregado pela sala nos ombros dos anfitriões, em meio à ruidosa ovação. No English Team, Smith não brilhou tanto, mas teve também seus momentos de glória. O atacante capitaneou seu país em 13 ocasiões, entre 1893 e 1901, marcando 11 gols. Seu melhor jogo com a camisa da Inglaterra ocorreu em fevereiro de 1899, contra a Irlanda, quando marcou 4 gols, 3 deles em 5 minutos, em partida que terminou com um placar elástico de 13-2. Bons companheiros, disse o craque galês Billy Meredith sobre a linha de ataque inglesa
de 1895, liderada por Smith e totalmente amadora. Eram, na maioria, estrelas do Corinthians e faziam o jogo do Corinthians, afirmou. Vê-los varrendo o campo era um espetáculo. Ao contrário da maioria dos centroavantes da época, Smith também se destacou nos passes. Assim o descreveu The Times em texto publicado em 2019. Foi mais um criador do que um artilheiro. Transformou o papel do jogador ofensivo. Foi um unificador da linha de ataque. Na verdade, de toda a equipe. Em grande estilo, pode ser comparável a um jogador como Roberto Firmino, do Liverpool. Fisicamente, Smith parecia pouco atlético. Embora tivesse quase 1,80 m, boa altura para a época, era magro, sofria de asma e carecia da força muscular que caracterizava outros jogadores da seleção inglesa. Também ficou conhecido por sua relutância em cabecear a bola, afirmando que ficaria feliz em ver a prática banida. Diou compensou essas deficiências posicionando-se de maneira inteligente e finalizando com precisão, do modo como, anos depois, atuaria Cláudio Cristóvão de Pinho, o gerente, maior goleador do Corinthians paulista na sua história. Smith fez sua última apresentação em 1904, na partida final do Tour Europeu do Corinthians. A morte repentina de um velho amigo e lenda corintiana, Arthur Dunn, foi fator decisivo para que ele se retirasse do esporte. Ao se aposentar, assumiu a escola Ludgrove, que Dunn havia fundado e liderava. Em companhia de outro corintiano, William Oakley, a dupla dirigiu a escola até 1934. Smith morreria mais tarde, aos 71 anos, em 1943. No século XXI, prospera o debate comparativo entre os talentos e proezas de Pelé, Maradona, Messi e Cristiano Ronaldo. No início do século passado, Joe Smith era sempre lembrado quando a discussão procurava identificar o maior craque do esporte bretão. A divisão. Em alta e muito influente no mundo do futebol, o Corinthians FC viveu sua primeira grande crise quando da cisão entre futebol amador e profissional. A chamada divisão compreende o período entre a fundação da Associação de Futebol Amador, em 1907, e a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Incomodado com o crescimento do profissionalismo e com o processo de mercantilização do jogo e dos atletas, o Corinthians liderou a criação do Conselho de Defesa do Futebol Amador. A ideia era demonstrar a força dos amadores e impedir que a FA privilegiasse os times profissionais em suas copas. Excesso de jogos e horários incomuns eram obstáculos àqueles que viviam de outras atividades. A FA respondeu com uma carta à recém-criada Associação dos Amadores. Argumentava que a realização da Copa devia-se, em grande parte, ao dinheiro angariado junto aos clubes profissionais. 2. Reconhecia os clubes amadores como representantes do futebol nacional em partidas internacionais. 3. Na medida do possível, organizava partidas internacionais para os clubes amadores. 4. Os amadores poderiam participar das competições da FA, pagando as mesmas quantias cobradas dos clubes profissionais. 5. Os amadores poderiam se organizar de forma que quisessem, e, desse modo, não tinham a obrigação de enfrentar as equipes profissionais. Registros da época mostram que, nesta causa, faltou ao Corinthians angariar o apoio de outros grandes clubes amadores, como o Dulwich Hamlet, o Bromley, o Nunhead e o West Norwood. Como não foram consultados, preferiram seguir na associação sem arriscar uma saída que lhes tirasse a chance de enfrentar outras grandes equipes do país. Ainda que não houvesse uma determinação oficial proibindo os embates entre as equipes profissionais e amadoras, ocorreu uma seleção natural entre os competidores. Os profissionais encontraram meios de encarar as 42 rodadas da Liga Inglesa e também disputar as Copas. O Corinthians não tinha como sair de Londres no meio de semana,
já que seus atletas defendiam o ganha-pão em outras atividades. Aos domingos, eram os times profissionais que não tinham agenda, pois concediam descanso a seus jogadores. Assim, caiu drasticamente o número de partidas disputadas pelo Corinthians. O clube atuou em 40 compromissos em 1906, em seu auge, como o clube amador dominante em Londres. No ano seguinte, encarou apenas 16 duelos locais, combinados com 23 jogos na África do Sul. Os tours passaram então a ser um recurso para que o clube continuasse a existir. Fora do país, era referência e sempre encontrava times dispostos a enfrentá-lo. Em 1908, apenas 9 jogos foram realizados na Inglaterra, a maior parte contra equipes universitárias. No ano seguinte, outros 9 duelos locais e uma ida a Praga, onde foram disputados 2 jogos contra o Slavia Praha, com um empate e uma vitória. Na mesma viagem foram realizados 2 jogos na Suíça, contra o Servette FC e o Lausanne Sport FC, ambas com vitórias pelo mesmo placar, 6-0. As memórias dos tours na Escandinávia e na África do Sul começaram a ficar distantes para um time que pouco jogava e não atraía mais tanta atenção da mídia. As menções nos jornais minguaram e o clube percebeu que deveria seguir os caminhos do mar se quisesse marcar definitivamente seu nome na história.